Olá, alunos e alunas do sexto ano, tudo bem com vocês? Tudo bem, professor, mas que bom! Bem-vindos aí à nossa aula de Geografia, eu sou o professor Riri, e você? Tudo bem contigo? Legal, tá todo mundo bem, maravilha! Gente, na aula de hoje nós vamos falar sobre agricultura comercial, olha que legal, vem cá! Vamos entender o significado da agricultura comercial, também identificar pontos positivos e negativos dentro dessa prática agrícola. Olha que bacana! Iniciando nossa aula pensando como sempre. Você já ouviu falar em agricultura comercial? E como ocorre essa atividade no nosso país, no nosso Brasilzão? Vamos estudar. Primeiro, entender o que é agricultura comercial. A agricultura comercial e o agronegócio são praticados em grande escala e tudo isso é para abastecer tanto o mercado consumidor externo, ou seja, voltado para a exportação, como o mercado consumidor interno, voltado para o abastecimento, portanto, nosso, dentro do próprio país. Esta produção geralmente é feita de uma forma intensiva, e consequentemente em grandes áreas agrícolas, utilizando aí elevada tecnologia, tá? E boa parte de toda essa produção vai para a indústria, normalmente, ou se não é para a indústria, vai para a exportação, Então são grãos, são vários tipos de grãos diferenciados, que vai tudo para fora do nosso país, Esta agricultura comercial passou por uma grande transformação por conta da mecanização do campo, associada a uma elevada tecnologia. Tudo isso para garantir a maximização da produção, ou seja, o aumento significativo da produtividade daquele espaço, ok? Portanto, máquinas, equipamentos com grandes tecnologias, você vai ter ali sementes selecionadas para uma maior produtividade, questões aí de adaptação da semente ao meio através da transgenia, essas plantadeiras e colheitadeiras com acoplamento ou acopladas a um sistema de GPS. Então a coisa é muito tecnológica mesmo, ok? E um pouquinho disso nós vimos naquela aula. Claro que devemos lembrar que apenas a tecnologia não vai garantir que você tenha uma boa produtividade, lembra? Tem a questão do solo, tem a questão do clima, e do relevo. Vamos voltar aqui? Então veja, quando essas empresas transformam o produto que foi cultivado em um produto industrializado dentro do meio do campo, do meio onde ela está estabelecida ali, aí a gente chama de agroindústria. O que é mesmo então agroindústria? Ora, vem cá, soma agricultura mais indústria, você tem a agroindústria, a formação da palavra. Seria a indústria dentro da área agrícola, dentro do campo, não é bacana? Então vamos dar um exemplo bem legal? Se a gente pegasse o cultivo da soja, beleza, foi lá, plantou soja, colheu soja. Essa soja colhida vai para uma indústria, que é uma agroindústria, e lá vai fazer o óleo de soja. E já sai do campo o óleo pronto. Isso seria, então, a agroindústria. Mas que legal! Olha cada imagem bacana aqui, A gente tem ali, colheitadeiras, Olha a quantidade de colheitadeiras no campo sendo utilizadas, Tá vendo? Tudo ali em fila, bonitinho, colhendo as suas trilhas, daquele tipo de cultivo. Pulverizadores. O que será que esses pulverizadores estão fazendo ali, hein? Pois é que já que a agricultura comercial, que é uma agricultura modernizada, ela é voltada para o abastecimento do mercado normalmente externo. E para isso, o uso de tecnologias para aumento da produtividade. Então eles têm ali toda uma relação de cultivo, da utilização de pulverizadores, sementes e assim por diante. O tipo de agricultura com que a gente está vendo aí, a gente chama de
áreas monocultoras. O que seria isso? Mono é um tipo de cultura, um tipo de cultivo. Ei, amiguinho e amiguinha, vamos tomar um cuidado aqui? Quando a gente fala de cultura relativo à agricultura, é a cultura das diferentes espécies de grãos. É o ato, né, de você semear e de você colher. Diferente de uma cultura étnica, ok? Como, por exemplo, a cultura africana, a cultura indiana, a cultura brasileira, a cultura, sei lá, da América, do Canadá, lá, América, os norte-americanos, ou ainda a cultura, por exemplo, dos asiáticos, né, da Coreia do Sul e assim por diante, tá bom? O que a gente está falando então é do cultivo enquanto cultura semente, tá bom? Voltando aqui, essa produção feita em grandes extensões de terra monocultora também é voltada para o abastecimento do mercado externo. Olha quantas vezes eu falei isso, hein? Que o abastecimento de toda essa produção visa o mercado externo, mas também o mercado interno, ok? Essa agricultura comercial, ela infelizmente vai ter impactos muitas vezes negativos. Negativos. Como assim, professor? Impactos relacionados ao meio ambiente, desmatamento, esgotamento do uso excessivo do solo, excesso de utilização de fertilizantes e de produtos químicos. Pois é. Você acredita que o solo aqui no Brasil, conforme a gente já falou, exige muitas correções e que, consequentemente, né, mesmo que a melhor utilização seja o plantio direto, ou seja, você planta e depois colhe e depois, na medida que está colhendo, já vai plantando novamente, segundo aí, né, os pesquisadores do solo, esse seria o melhor, mas poderá sim chegar a um esgotamento do solo que vai exigir novas correções e, consequentemente, o uso de fertilizantes, produtos químicos, e isso gera um impacto ambiental. Veja comigo aqui, ó, a retirada da cobertura vegetal vai provocar a redução da biodiversidade, extinção de espécies tanto da fauna como da flora, processos de desertificação, processos erosivos, que é o transporte da rocha que sofreu intemperismo, redução de nutrientes do solo, vai contribuir inclusive para o aquecimento global, porque afinal de contas está retirando camadas importantes ali da vegetação. Sabe que o próprio gado, né, ele acaba pisoteando, e uma vez que ele vai pisoteando lá a região onde ele está, na pastagem, vai fazendo uma compressão dentro do solo e o solo vai se compactando. Consequentemente, é um agravo. Como é que a gente vai depois replantar ou fazer um plantio que o solo está tão compactado? Exige, então, isso foi um impacto ambiental e exige correções. Que interessante, professor. Pois é. E, pensando nisso, vamos aí ler a nossa atividade número 1. Agricultura corresponde ao conjunto de técnicas concebidas para cultivar a terra a fim de obter produtos dela. No Paraná, é possível encontrar áreas cultivadas? Escreva sobre as características gerais da produção agrícola do estado do Paraná. Olha que bacana, bem facinha essa pergunta e você vai responder caprichando muito na letra e eu aguardo você com uma resposta. Até mais!
daí, meu amiguinho? E daí, minha amiguinha? Conseguiram fazer? Capricharam bem legal na letra? Vamos ver uma resposta? Acompanhe aqui comigo. Olha só, a agricultura no Paraná, historicamente, é uma das principais atividades econômicas do nosso estado. Os mais importantes produtos aqui no Paraná e da nossa agricultura são a soja, o trigo e o milho. É praticado aqui dentro, no estado do Paraná, tanto a agricultura comercial, como também a agricultura familiar, a agricultura de subsistência, de maneira intensiva, ou seja, maximizando a produção, de uma maneira bastante intensificada, e também na maneira extensiva. Olha que bacana, vimos isso em aulas anteriores, a diferença. Veja lá, retome suas anotações do caderno, viu que bacana? Muito bem, e como é que fica então a agricultura no Brasil? Muito importante nós entendermos que o Brasil é um país tipicamente agrícola. Portanto, a agricultura no nosso país é bem desenvolvida. Em alguns produtos, somos aí o maior ou o principal produtor, como por exemplo o café. Mas também o Brasil é grande devido às frentes agrícolas, exportador da soja. Na soja nós somos o segundo maior produtor. É muito interessante, né? Então veja, mas dentro desse sistema da agricultura comercial no nosso país, para maximizar, aumentar a produção, eles utilizam muito agrotóxico nesta produção. E aí então a agricultura comercial da soja, do milho, do algodão, da cana-de-açúcar, do café, acaba sendo aí a principal consumidor desse tipo de produto. Os agrotóxicos são usados por muitos agricultores familiares também. Isso para quê? Para que eles possam garantir a produção agrícola e, consequentemente, aumento da renda familiar, tá bom? Mas, será que usar os agrotóxicos é uma coisa boa? Na verdade, não é bem assim. Porque esses agrotóxicos acabam, além de, como eu estou colocando ali, você tem ali a contaminação do solo, de rios, de lençol freático. Esses agrotóxicos, eles acabam entrando na nossa cadeia alimentar. São produtos destinados aí à eliminação de insetos, de plantações, mas eles acabam infiltrando nos solos, os solos permeáveis, podem atingir o lençol freático, poderão atingir os rios, vão contaminar o solo. E será que isso é uma coisa boa, amigo? Será que isso é legal, amiga? Pois é. Os problemas com o uso do agrotóxico vêm. As águas da chuva acabam fazendo um escoamento desses agrotóxicos das plantações, transportando eles para esses rios, causando o quê? Contaminação da água. O uso de agrotóxico também vai acabar contribuindo na redução da biodiversidade, tanto de flora como de fauna. Porque passa a ser contaminado. Você veja que coisa, ok? Então, o uso excessivo de agrotóxicos é perigoso. Lembra sempre que eu falo nas aulas para vocês, meus amiguinhos, que tudo é importante dentro de um equilíbrio. Nós devemos ter equilíbrio. Equilíbrio com a natureza, equilíbrio no plantio, equilíbrio em tudo. Nas nossas vidas deve ser equilibrado. E aí, algumas imagens de uso, da forma como se usa agrotóxico. Esse aqui é o mais conhecido, talvez o mais simples. Ele vai bombeando ali, pulverizando. Tem máquinas gigantes com braços que acabam também fazendo uma pulverização. E quando precisa de uma agilidade maior em uma área muito extensa, a utilização de aeronaves. Ok? Então, tudo isso é como que esses agrotóxicos são utilizados. Vamos para mais uma atividade bem legal? Acompanhem comigo a leitura. Estima-se que mais da metade dos alimentos consumidos pela produção brasileira está contaminada devido ao uso excessivo de agrotóxicos. Escreva sobre o uso de agrotóxicos em produtos consumidos no seu cotidiano. Observe a tabela com alguns alimentos com resíduos de agrotóxicos. Vem aqui que legal, olha essa tabela.
Aqui uma amostra de alimentos com resíduos de agrotóxicos, ok? Os efeitos na saúde são cumulativos, ou seja, ele vai se acumulando em um longo prazo e vai trazer problemas como problemas de sistema nervoso, problemas de câncer, alterações no feto, ok? E para proteger esses organismos, né, devemos sempre estar higienizando bem os alimentos. Mas veja essa tabela que interessante. Você gosta de morango? 63,4% de resíduos de agrotóxico no morango. Sabe o nosso feijão com arroz? Olha lá, ó, feijão, 6,5% de resíduos de agrotóxicos no feijão e 7,4% no arroz. Eu, como professor, gosto de maçã. Olha lá, 8,9%. Essa tabela está falando muita coisa interessante. Mamão, 30%. Olha o alface, que eu gosto muito de alface. Vocês gostam de salada? Hein? É muito importante comer salada. Minha mãe falava isso e eu obedecia e comia, mesmo quando eu não gostava muito. Mas se você colocar um vinagrinho, um salzinho ali, fica bom, hein? Então, vem cá, olha lá o alface, ó. 54,2%. Sim, resíduos de agrotóxicos. Eu estou falando para não comer por conta disso? Não, você deve comer sim. Comer frutas, verduras, legumes é muito importante para a saúde. Mas aqueles que fazem o cultivo devem cuidar com o excesso de agrotóxico. E aí vamos à pergunta, será que, como que é no seu dia a dia? Dos produtos que você consome, com base nessa tabela que eu mostrei para vocês, será que o que você consome estaria dentro de algum desses? Ora, dá uma olhadinha, capriche bem na resposta, que eu já volto com ela.
Olá, meus amiguinhos, estamos de volta. Vamos dar uma retomada aqui na pergunta? Olha só, escreva sobre o uso de agrotóxicos em produtos consumidos no seu cotidiano. Observe a tabela, que é essa aqui com os alimentos. Né? Então tá lá, ó. Já analisamos o morango, analisamos a alface, o feijão, arroz. E daí? Como que você fez? Eu vou dar uma sugestão. Olha lá, o elevado número de agrotóxicos utilizados na produção dos alimentos de nosso dia a dia vão se acumulando ao longo do tempo e, por isso, devemos higienizar bem os alimentos, como frutas, verduras e legumes. Meus queridos e minhas queridas, isso é o mais importante. Higienização. Não sair lá, eu já pego o morango, já vai comendo alface. Não, limpa bem, coloca de molho junto com um pouquinho de vinagre, né? Para que depois, bem lavadinho, vá à mesa e você coma tranquilamente, porque você eliminou todas essas outras questões. Não é legal isso aí? Aí também cabe a nossa parte, não é verdade? Vamos voltar à aula aqui? Pontos positivos da agricultura comercial. Vamos lá? Primeiro, grande aumento da produção ou da produtividade de alimentos. Isso é importante, é um ponto positivo. Maximização da produção, aumento significativo daquilo que se é colhido. Portanto, eles colocam lá em grande escala, né, plantam em grandes áreas monocultoras para colher e esse produto todo vai ser exportado. Alguns deles, inclusive, mantêm-se dentro do nosso país. Próximo, aumento da produtividade agrícola em países não industrializados. Sim, isso é um ponto positivo também. Você tem um aumento da produtividade agrícola, principalmente em países que não são industrializados, ou até mesmo países que tiveram uma industrialização tardia. No Brasil, por exemplo, né, nós temos uma grande produção de atividade agrícola e nós nos industrializamos mais tardio. O Brasil teve uma industrialização tardia, mas é industrializado. Agora, tem países que não têm uma industrialização. Portanto, o principal produto deles na economia internacional está na produção agrícola, né? Desenvolvimento da agricultura ou desenvolvimento agrícola. Ô, professor, mas o que é isso quer dizer? Ora, o desenvolvimento agrícola está nos indicando que as pesquisas, tanto na prática do plantio e da colheita, melhor aproveitamento do solo, minimizando, né, o uso de agrotóxicos, ou ainda máquinas, equipamentos e pesquisa de desenvolvimento tecnológico para que você tenha uma menor perda possível na colheita daquilo, separação de sementes, melhoramento das sementes através de transgenia, onde por ali é possível você plantar em áreas onde não nasceria nada, né? Então aquela semente acaba auxiliando naquilo, lógico, correção de solo, técnicas de curva de nível, de terraceamento, e tudo isso nós vimos em aulas anteriores, lembra? Apenas pincelando isso. Voltando, expansão das fronteiras agrícolas. O que seria isso, professor Horas? Como você tem uma maximização da produção, aumento da produtividade, consequentemente, né? Ora, a expansão das fronteiras agrícolas, o que seria? Aumentar a fronteira, aumentar a quantidade de áreas, né? Seria isso. E desenvolvimento tecnológico. Claro, uso de pesquisas em sementes, máquinas, equipamentos, e assim a tecnologia vai avançando. Olha aí. Retomando, na aula de hoje, nós pudemos estudar as características da agricultura comercial. Muito bem, identificamos os impactos ambientais e vimos pontos negativos e positivos dentro dessa área. E com isso, eu espero realmente que vocês tenham curtido a aulinha de hoje. E eu aguardo vocês para a próxima. Tchau, galerinha!